Bom dia, tudo bem? Pessoal, vamos entrar hoje dentro da Idade Média. Então, o que foi a Idade Média? A Idade Média foi realmente a Idade das Trevas? Ou esse termo foi um termo criado pelo pessoal da Idade Moderna, que olhou para trás e achou que aquelas pessoas daquele período passado não tinham inventado nada? A gente sabe que o termo trevas é um termo bem preconceituoso. Esses 1000 anos da nossa história se desenvolveu muita coisa, se criou muitas coisas, principalmente aquilo que diz que tem relação com a parte agrícola, com coisas que nós usamos no nosso dia a dia. A Idade Trevas seria ligada à questão da cultura, onde a cultura ficou restrita a um pequeno grupo. E a grande maioria da população não tinha mais acesso a isso. Mas isso não significa que o povo daquele período não fosse um povo com criatividade, né? Um povo que tivesse condições de inventar aquilo que era necessário para a sua própria sobrevivência. A Idade Média, ela vai ser dividida em duas partes. Então, a primeira parte diz respeito a 500 anos de história. É um período de subida, de grande desenvolvimento. Então, nós vamos lá. Do ano 476, com a invasão dos povos bárbaros, ao Império Romano do Ocidente. Quando os francos, germânicos, erulos, hunos, godos, visigodos, ostrogodos, anglos, saxões invadem esse Império Romano. O Império Romano começa a entrar em decadência e esses povos vão invadindo em busca de terra fértil, de sobrevivência. Então, é um momento de uma grande transformação cultural. É um momento que vai trazer para a gente um novo modo de vida. Momento que a população daquele período vai viver diferente do que se existia na época. Então, ele é um sistema de surgimento e consolidação do sistema feudal. E o sistema feudal nada mais é do que uma mistura de coisas romanas com coisas germânicas. Então, ali vem o colonato de Roma, vem a descentralização do poder político, o poder político vai para a mão dos senhores feudais, então o rei ele vai sumindo um pouquinho aí da nossa história, vai ficar quietinho lá no cantinho, os senhores feudais vêm vindo aí com todo esse poder político, vem heranças germânicas, como o comitatus, o benefício, a economia de subsistência, vem um pouquinho de coisas dos francos, como a sucerania e vassalagem. Então, a gente consegue perceber que durante os 500 primeiros anos da Idade Média, eles vão misturar um pouco de cada coisa para consolidar esse sistema que nós vamos chamar, então, de feudalismo. Dos outros 500 anos, que vão do século X ao ano 1453, que será o século XV, é o período da Baixa Idade Média. Não significa que é um período de decadência, mas é um período de desenvolvimento de cidades, aumento da população, aumento da produção agrícola, como também é um período de grandes guerras, como vem as cruzadas, aonde a gente vai ver que as cruzadas eram guerras santas, que vão terminar com um cunho extremamente comercial, que vai trazer para nós o surgimento e a consolidação de uma classe social chamada burguesia, que vai fazer a Idade Moderna, né? A burguesia vai fazer surgir o capitalismo, vai consolidar o sistema capitalista. Então, não foi um período de decadência, mas foi um período de uma transformação aonde a gente vê um novo sistema político e econômico que vai começar a surgir aí. Então, o que ocorre? O ápice aí, tudo vai começar no ano 395, com a divisão do Império Romano, após a morte do imperador Teodósio. Então, quando o imperador Teodósio morre, o Império Romano vai ser dividido em Império Romano do Ocidente, aonde Roma fica a capital, e o Império Romano do Oriente, aonde a gente vai ter a capital, a cidade de Constantinopla. Mas onde Constantinopla aparece na história para nós? Então, nós vamos ter que voltar bem atrás, vamos ter que ir lá nos gregos, entender a formação das colônias gregas e ver que os gregos formaram uma colônia chamada
Bizâncio, lá no Mar Negro. E o imperador Constantino, quando ele assumiu o Império Romano, ele resolveu que ele iria pegar a cidade de Bizâncio e dar uma modernizada em Bizâncio, por causa da localização estratégica que Bizâncio tinha, já que ela era um ponto de ligação entre o Oriente e o Ocidente. Ela era um caminho de grandes rotas comerciais, da onde as famosas especiarias, que vão ser uma das causas aí das grandes navegações, elas faziam, ali era a rota de passagem das especiarias. E aí lá ele leva então as cabeças pensantes de Roma para o Império Romano do Ocidente, dá essa modernização na antiga colônia chamada Bizâncio e cria então Constantinopla. Aí a gente vai começar a entender da onde que vem tal Império Bizantino. O Império Bizantino vem daí, né? Dessa antiga colônia grega. Nessa região, a gente vai entender também que a economia vai ser uma economia basicamente agrícola, com economias de subsistência, com produção de excedente, com um sistema extremamente servil. Olha a base da Idade Média aí, né? O sistema servil, a servidão. Vai haver também manufaturas, produção de tecidos, principalmente tecidos, tapetes, tecidos para essa burguesia que vai surgir. Uma parte extremamente importante comercial, pelas questões das rotas de comércio, né? As mercadorias que iam do Oriente para o Ocidente passavam tudo por ali. Grandes mercadores. Então, quando a gente vai começar a trabalhar a Idade Média, eu começo a trabalhar ela pelo Império Bizantino, aonde a gente vai dar ênfase maior no governo de Justiniano. Então, eu espero que agora essa pequena introdução da Idade Média, a gente possa começar na próxima aula e entrar dentro do Império Bizantino e vamos começar a trabalhar a economia, a sociedade e a parte política desse povo. Então, por hoje era isso, pessoal. Muito obrigada e a gente fica aí no nosso próximo encontro. Tchau!